Você sabia que existe uma fórmula secreta capaz de fazer qualquer pessoa dizer sim para você em menos de 10 minutos? Parece absurdo, né? Mas é exatamente isso que os mestres da persuasão fazem todos os dias, enquanto a maioria das pessoas continua batendo cabeça, sendo ignorada e ouvindo não como resposta padrão. A verdade brutal é esta: enquanto você está aí tentando ser educado, gentil e esperando que as pessoas vejam seu valor, existe um pequeno grupo de pessoas que domina 6 armas psicológicas que Napoleão Hill descobriu ao estudar os homens mais influentes da história. E adivinha? Eles estão conseguindo tudo o que você quer, mas não conseguem. Aqui está o paradoxo que vai chocar você. As pessoas mais persuasivas do mundo não são as mais inteligentes, as mais bonitas ou as que têm os melhores argumentos. São simplesmente aquelas que entendem como o cérebro humano realmente funciona na hora de tomar decisões. Enquanto você está tentando convencer com lógica e razão, eles estão falando diretamente com o subconsciente, a parte que controla 95% de todas as nossas escolhas. Steve Jobs não vendia computadores, ele vendia sonhos. Warren Buffett não vende investimentos, ele vende segurança. Martin Luther King não vendeu direitos civis, ele vendeu esperança. Todos eles dominavam as mesmas armas que você vai aprender hoje. E se eu te dissesse que em menos de 30 minutos você vai descobrir exatamente como fazer qualquer pessoa parar tudo o que está fazendo para te escutar? Como transformar um não, obrigado em onde eu assino? Como fazer pessoas influentes te procurarem, em vez de você correr atrás delas? As 6 armas da persuasão que vou revelar agora não são teorias acadêmicas. São ferramentas práticas que testei pessoalmente em negociações milionárias, relacionamentos pessoais e situações onde meu futuro dependia da minha capacidade de convencer. A pergunta não é se elas funcionam. A pergunta é: você tem coragem de usá-las e finalmente conseguir tudo o que sempre quis, mas nunca soube como pedir? Você já reparou como algumas pessoas conseguem dominar um ambiente sem sequer abrir a boca? Elas entram numa sala e é como se houvesse uma força magnética invisível puxando todos os olhares. Não é coincidência, meu amigo, é puro domínio da presença autêntica, uma das ferramentas mais poderosas que Napoleão Hill descreveu ao estudar os grandes líderes. Essa energia que você carrega fala mais alto que qualquer palavra rebuscada ou técnica mirabolante de persuasão. É como ter um superpoder que ninguém consegue explicar, mas todo mundo sente na pele. A ciência por trás disso é fascinante e vai muito além do que você imagina. Nosso cérebro possui algo chamado neurônios espelho, que literalmente copiam a energia da pessoa à nossa frente. Quando você entra num ambiente com presença autêntica, o cérebro das outras pessoas automaticamente espelha essa confiança. Um estudo da Universidade de Stanford comprovou que pessoas com presença forte conseguem influenciar até mesmo os batimentos cardíacos de quem está ao redor. É por isso que um líder verdadeiro não precisa gritar para ser ouvido. Sua energia já fez todo o trabalho de comunicação antes mesmo dele abrir a boca. Mas como você desenvolve essa presença na prática? Comece com a técnica do reset energético. 3 respirações profundas antes de qualquer interação importante. Pode parecer simples demais, mas é exatamente essa simplicidade que funciona. Sua postura também programa sua mente. Ombros para trás, peito aberto, pés firmes no chão. Quando você assume a postura de alguém confiante, seu cérebro entende a mensagem e começa a produzir os hormônios da confiança. É incrível como algo tão básico pode convencer até mesmo você mesmo de que é capaz de qualquer coisa. E quando você acredita de verdade, sua presença se torna irresistível. Sabe qual foi um dos maiores erros da minha vida profissional? Achei que impressionaria o diretor da empresa de tecnologia usando termos como sinergia disruptiva, blockchain descentralizado e inteligência artificial cognitiva. O resultado? Perdi um contrato de R$300 mil na mesma hora. Roberto, o CEO, me olhou com aquela cara de não entendi nada e disse que ia pensar melhor. Tradução: tchau e obrigado. Foi aí que aprendi uma lição valiosa. Palavras simples movem montanhas, palavras complexas criam muros intransponíveis. Steve Jobs falava sobre tecnologia revolucionária como se estivesse explicando para sua avó. Warren Buffett descreve investimentos complexos usando analogias de hamburguerias, e exatamente por isso conseguem convencer qualquer pessoa de qualquer coisa.
A linguagem que realmente hipnotiza funciona como uma chave universal. Ela abre todas as mentes, enquanto a complexidade tranca as portas da compreensão. Napoleão Hill sempre dizia que a verdadeira genialidade está em pegar conceitos complexos e torná-los simples o suficiente para uma criança entender. Não é à toa que os maiores comunicadores da história usavam analogias do dia a dia para explicar ideias revolucionárias. Quando você fala de forma que qualquer pessoa consegue acompanhar, você não está rebaixando seu nível, está elevando sua capacidade de persuasão a um patamar que poucos conseguem alcançar. É como ter um superpoder de comunicação que funciona com qualquer pessoa, em qualquer situação. Na prática, use sempre o teste da criança de 10 anos. Se ela não conseguir entender o que você está dizendo, é hora de simplificar. Domine também o poder das pausas estratégicas. O silêncio cria expectativa e autoridade como nenhuma palavra consegue fazer. Acelere o ritmo quando quiser gerar empolgação. Desacelere quando quiser que as pessoas reflitam sobre algo importante. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença entre ser apenas mais uma pessoa falando e se tornar alguém que as pessoas param tudo para escutar. E quando você domina essa arte, consegue criar algo ainda mais poderoso, conexões emocionais genuínas que vão muito além das palavras. Durante anos, eu achei que precisava ser o cara que tinha todas as respostas, que nunca errava, que sempre sabia o que fazer. Resultado: as pessoas me viam como uma máquina fria e distante. Tudo mudou no dia em que resolvi contar numa palestra sobre meu maior fracasso empresarial, como perdi R$200 mil numa sociedade que deu errado por pura arrogância minha. De repente, 300 pessoas pararam de mexer no celular e me olharam nos olhos pela primeira vez. Foi mágico. Quando comecei a dividir minhas falhas reais, as pessoas começaram a me escutar de verdade. É como tirar uma armadura invisível que você nem sabia que estava usando. Você finalmente se torna humano aos olhos dos outros, e isso gera uma conexão que nenhuma técnica de persuasão consegue fabricar. A vulnerabilidade estratégica é o que separa líderes admirados de líderes amados. Warren Buffett, hoje respeitado mundialmente, vomitava de nervoso antes de falar em público nos seus primeiros anos. Ele conta essa história abertamente, e isso só aumenta nossa admiração por ele. Napoleão Hill passou por momentos de extrema pobreza antes de entrevistar os homens mais ricos da América, e foi justamente essa experiência de fracasso que o preparou para entender o sucesso. Quando você mostra que é humano, que já passou por dificuldades, você não perde autoridade, você ganha algo muito mais valioso: credibilidade emocional. As pessoas não querem seguir robôs perfeitos, elas querem seguir pessoas reais que superaram desafios reais. Na prática, use a fórmula VTR: vulnerabilidade mais transformação mais resultado. Conte sobre uma dificuldade real que você enfrentou, explique como você se transformou através dela, e mostre o resultado positivo que isso gerou. O segredo é dosar a vulnerabilidade sem perder a autoridade. Seja específico sobre o problema, mas foque na solução e no aprendizado. Isso não é sobre se vitimizar, é sobre mostrar que você é alguém que enfrenta desafios e sai mais forte do outro lado. Quando você domina essa arte, consegue criar algo que poucos líderes possuem: uma comunicação que toca o coração, não apenas a mente. E corações tocados são infinitamente mais fáceis de convencer do que mentes céticas. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manter uma plateia grudada em cada palavra por horas, enquanto outras perdem a atenção em poucos minutos? A resposta está na tríade sagrada da atenção: curiosidade mais conteúdo mais chamada. É como cozinhar o prato perfeito. Você precisa despertar o apetite, curiosidade, servir algo realmente substancioso, conteúdo, e sempre dar a próxima mordida, chamada para ação. Sem qualquer um desses ingredientes, sua receita de persuasão desaba como um castelo de cartas. Napoleão Hill dominava essa fórmula magistralmente. Começava com uma pergunta intrigante, entregava insights valiosos e sempre deixava o leitor ansioso pelo próximo capítulo. Lembro-me perfeitamente da reunião na sede da Metalúrgica Santos, em março de 2022. Durante 45 minutos, apresentei para 12 executivos da diretoria sobre otimização de processos e nenhum deles, repito, nenhum, pegou no celular sequer uma vez. O que fiz de diferente? Comecei perguntando:
Vocês sabem que uma empresa similar à de vocês economizou 2,4 milhões de reais em 6 meses mudando apenas 3 processos. Entreguei dados concretos. Mostrei como a empresa X reduziu 40% do tempo de produção, como a empresa Y cortou 60% dos retrabalhos e como a empresa Z aumentou a margem de lucro em 25%. A cada 8 minutos, eu criava um novo gancho. Mas isso não é nem o mais impressionante. Esperem até vocês verem o que descobrimos sobre o gargalo da linha 3. O resultado: fechei um contrato de R$180 mil naquele mesmo dia, aplicando princípios de comunicação que realmente funcionam. Na prática, domine os ganchos internos, pequenas frases que mantêm a atenção por longos períodos como "mas isso não é nem o mais impressionante". Ou espera até você descobrir o que aconteceu depois disso. Use antecipação controlada para criar expectativa constante sobre o próximo ponto. E aqui está o segredo dos mestres. Termine cada sessão não com uma conclusão definitiva, mas com um fechamento que abre nova curiosidade. Quando você conseguir fazer isso naturalmente, terá pessoas literalmente implorando para ouvir mais do que você tem a dizer. E essa fome por seus insights se transforma numa ferramenta poderosa para convencer até mesmo as mentes mais céticas. Já enfrentei muitas situações tensas na vida, mas nada se compara ao dia em que precisei apresentar para 50 investidores céticos numa sala gelada em São Paulo, com 15 milhões de reais em jogo. Era como estar no Coliseu Romano. Ou você domina a arena, ou vira alimento para os leões. Minha voz estava tremendo, as mãos suando, e eu sabia que tinha apenas 20 minutos para convencer aquelas pessoas que meu projeto valia a pena. Foi aí que coloquei em prática tudo o que havia aprendido sobre o código neurológico da confiança. Não se trata do que você sente por dentro, mas do que você consegue transmitir por fora. Napoleão Hill sempre dizia que confiança é uma energia contagiosa. Quando você realmente a domina, ela se espalha pela sala como um vírus invisível. A ciência por trás disso é fascinante e mais precisa do que você imagina. Nosso cérebro decide se vai confiar em alguém em apenas 150 milissegundos, menos tempo do que você leva para piscar. Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que sinais não verbais como postura ereta, contato visual direto e tom de voz firme ativam áreas específicas do cérebro ligadas à confiança. É por isso que grandes líderes como Steve Jobs, Oprah Winfrey e Barack Obama têm uma presença magnética. Eles dominaram esses códigos neurológicos que fazem nosso cérebro primitivo gritar: essa pessoa é confiável. A comunicação verdadeiramente eficaz acontece muito antes das palavras saírem da sua boca. Para aplicar isso na prática, use a técnica da âncora mental antes de qualquer situação importante. Visualize-se sendo bem-sucedido em detalhes, sinta as emoções positivas dessa conquista e ancore essa sensação tocando o polegar no indicador. Pratique também a respiração 4-4-6. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 6. Isso acalma seu sistema nervoso instantaneamente e projeta controle total. Antes daquela apresentação crucial, usei essas técnicas por 10 minutos no banheiro. O resultado: dos 50 investidores, 12 demonstraram interesse imediato e 3 fecharam negócio na semana seguinte. A confiança que você projeta determina não apenas como as pessoas te veem, mas também o nível de persuasão que você consegue exercer. Maya Angelou tinha uma frase que mudou minha visão sobre relacionamentos para sempre. As pessoas esquecem o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Descobri a veracidade disso da pior forma possível quando enfrentei o cliente mais difícil da minha carreira. Ricardo, empresário do ramo imobiliário, estava furioso porque um projeto havia atrasado 3 meses e me ameaçou com processo judicial por perdas e danos de R$500 mil. Em vez de me defender ou culpar terceiros, fiz algo completamente diferente. Reconheci genuinamente o impacto que aquele atraso teve na vida dele, me coloquei no lugar da frustração que ele estava sentindo. O resultado: ele não apenas retirou a ameaça, como me indicou para 5 outros projetos nos meses seguintes, gerando mais de R$1,2 milhão em novos contratos. Napoleão Hill sempre ensinou que o verdadeiro poder da persuasão está em tocar o coração das pessoas, não apenas convencer suas mentes. O resíduo emocional funciona exatamente como um perfume que você usa. Mesmo depois que sai do ambiente, sua essência permanece impregnada na memória das pessoas.
É por isso que você se lembra perfeitamente daquele professor que acreditou em você no colégio, daquela pessoa que te consolou no momento difícil ou daquele chefe que te deu uma oportunidade quando ninguém mais dava. Eles podem ter falado milhares de palavras ao longo dos anos, mas o que ficou foi a sensação, a energia, o sentimento que eles despertaram em você. Quando você domina essa arte da comunicação emocional, você não precisa mais perseguir as pessoas para fazer negócios ou manter relacionamentos. Elas naturalmente gravitam em sua direção. Na prática, desenvolva a escuta 3D. Além das palavras 1D e do tom de voz 2D, capte também as emoções por trás do que está sendo dito 3D. Use o espelhamento emocional, uma técnica que negociadores do FBI dominam. Reflita sutilmente a linguagem corporal e o estado emocional da pessoa à sua frente. E aqui está o segredo final. Sempre termine suas interações importantes com um fechamento emocional positivo, um elogio sincero, um agradecimento genuíno ou uma palavra de encorajamento. Essas pequenas sementes emocionais que você planta crescem na mente das pessoas muito tempo depois que vocês se separam. Quando você conseguir fazer isso consistentemente, terá desenvolvido a mais poderosa de todas as habilidades. A capacidade de convencer corações, e corações convencidos movem montanhas que mentes lógicas jamais conseguiriam mover. E aí, você ainda vai continuar sendo uma pessoa comum ou finalmente vai se tornar alguém impossível de ignorar? Porque agora você tem nas mãos as mesmas 6 armas que Napoleão Hill descobriu ao estudar Carnegie, Rockefeller e Ford, os homens que literalmente construíram a América. Você tem o poder da presença autêntica, domina a linguagem que hipnotiza, sabe usar a vulnerabilidade estratégica, conhece a tríade sagrada da atenção, entende o código neurológico da confiança e pode criar resíduos emocionais inesquecíveis. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Olha só a realidade crua. Existem apenas 2 opções na sua frente agora. Primeira opção. Você vai assistir esse vídeo, achar interessante, talvez salvar nos favoritos e fazer absolutamente nada com essas informações. Vai continuar sendo rejeitado, ignorado, tendo que implorar por oportunidades. Segunda opção. Você vai pegar essas 6 armas e começar a aplicar uma por semana a partir de amanhã mesmo. Vai testar na próxima reunião, na próxima conversa importante, na próxima vez que precisar convencer alguém de alguma coisa. Qual dessas 2 pessoas você quer ser daqui a 6 meses? Qual delas está mais próxima dos seus sonhos? Me conta aí nos comentários. Qual dessas 6 armas fez mais sentido para sua situação atual? Você já passou por alguma experiência onde sentiu na pele o poder da persuasão, seja como vítima ou como quem aplicou? E mais importante, qual você vai testar primeiro esta semana? Quero saber sua história. E se esse conteúdo realmente agregou valor na sua vida, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago estratégias práticas de comunicação e influência que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não perca a próxima. Pode ser exatamente a peça que está faltando no seu quebra-cabeças do sucesso.